A gente abriu o nosso All News com essa pergunta, né, Josias? Quem mandou matar Marielle Franco? A gente já tem essa resposta, Josias? Temos a resposta, não é? E, obviamente, a defesa contesta, mas o resultado da Polícia Federal aponta os mandantes. E estamos vivendo um julgamento, Fabíola, um dia muito interessante, porque o Flávio Dino, o ministro Flávio Dino, está vivendo nesta terça-feira uma experiência paradoxal, porque como ministro da Justiça do Lula, ele federalizou a investigação do assassinato da Marielle Franco. E agora, com a toga sobre os ombros, ele preside o encerramento desse caso na primeira turma do Supremo. Então, curiosamente, numa sessão que ocorreu há 12 dias, uma sessão secreta, o Dino chamou de lixo jurídico o relatório em que a Polícia Federal expôs os negócios padrão master do Dias Toffoli, negócios que ele escondia ali embaixo da toga. E agora, o Dino está conduzindo uma sessão aberta sob holofotes, em que vai se julgar um caso que não existiria, esse julgamento não existiria se não fosse o trabalho da mesma Polícia Federal que foi desancada 12 dias atrás. Então, houve um complô ali de poderosas figuras que travaram essas investigações no Rio de Janeiro, travaram por 5 anos, e a coisa só andou quando a Polícia Federal entrou no caso. E 8 anos depois daqueles 13 disparos que mataram a Marielle e o motorista Anderson Gomes, o caso está agora na bica de ser finalmente encerrado. Estamos tratando, Fabíola, de um crime que é 100% estatal. Na execução estavam 2 ex-policiais militares, que já foram condenados, e como planejadores, patrocinadores, vão a julgamento agora no Supremo, um ex-deputado federal, um ex-conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, aliás, está ainda conselheiro, mas está afastado do cargo, e um ex-chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Ironicamente, além do Flávio Dino, outros 2 ministros da primeira turma torpedearam a Polícia Federal no escurinho, naquela sessão secreta em que se analisou o relatório da polícia sobre o Toffoli. Para o Alexandre de Moraes, que é relator desse caso da Marielle, o documento da PF sobre o Toffoli foi resultado de uma investigação ilegal e, na opinião do Cristiano Zanin, que também vai participar desse julgamento, esse relatório da Polícia Federal é todo ele nulo. Então, Fabíola, a Polícia Federal não é a 8ª maravilha, mas ela continua sendo o melhor aparato de que o Estado brasileiro dispõe para combater organizações criminosas. E esses ministros da primeira turma renderiam homenagem ao óbvio se reconhecessem que uma corporação não pode ser ótima para investigar complôs golpistas. O Bolsonaro foi condenado com base no trabalho da Polícia Federal, seus cúmplices também, dessa mesma primeira turma. Então a polícia não pode ser extraordinária para investigar complôs golpistas, assassinatos intrincados como esse da Marielle, e péssima quando aponta transgressões das togas, né? Mas estamos sim, Fabíola, diante de uma perspectiva de encerrar esse caso com a condenação dos mandantes, dos patrocinadores desse assassinato, né? E isso se deve, em boa medida, ao trabalho da Polícia Federal. E a gente está falando isso, né, Josias? Acho que esse crime mexeu com o Brasil inteiro, né? É muito simbólico do ponto de vista de ataque à democracia, como abordamos nesses 8 anos. Marielle virou um grande símbolo no país, né? Mas a gente não consegue nem imaginar a dor da família da Marielle, né? Porque, apesar de todos comovidos em relação a isso, é a família que sente. Como, por exemplo, a filha de Marielle, ela deu uma declaração ao chegar no julgamento, né? Foi ouvida, inclusive, pela nossa reportagem, e ressaltou a importância histórica. A Luiara Franco ressaltou a importância histórica do dia de hoje. Precisa dar resposta para a sociedade, para a democracia, que a gente não pode deixar impune. A justiça plena, para minha mãe e para o Anderson, passa pela responsabilização, passa pela não repetição e pela reparação para nossas famílias. Então, hoje é um dia muito difícil, é o dia que a gente sonha, que sonhava acontecer nesses últimos 8 anos. Então, quero agradecer a todo mundo que fortalece a nossa luta e que amanhã a gente sai com a vitória.
A gente vê ali ao redor dela, né, a irmã, a Aniele, ministra hoje, e também tem ali a Mônica Benício, viúva de Marielle Franco, que também falou que a família chega a esse estágio com algum alívio. A Aniele diz, assim como a Agatha, que esse é um momento muito importante, muito emblemático para nós, para a nossa democracia, para nós familiares, mas sobretudo para que a verdadeira justiça por Marielle Anderson seja feita. A justiça onde esse ecossistema criminoso do Rio de Janeiro possa ser desmantelado. Nós não podemos falar de justiça plena para Marielle Anderson, senão destruirmos a estrutura que possibilitou que eles fossem assassinados da forma que foram. Então eu agradeço a todos e todas que acompanharam até aqui e espero que o Supremo faça hoje uma condenação que seja exemplar para que dê a mensagem ao nosso país, para que isso nunca mais aconteça. Bom, a PGR afirma, assim como o Josias estava falando, né, o Domingos e o Chiquinho. Esse é a investigação da Procuradoria-Geral da República, a denúncia da Procuradoria-Geral da República, né? Eles decidiram matar Marielle para impedir que ela continuasse a prejudicar os interesses da família em práticas de grilagem de terras no Rio de Janeiro. E esse crime foi provocado por desavenças entre os Brazão e os integrantes do PSOL, iniciadas em 2008 na CPI das milícias. Comandada pelo ex-deputado Marcelo Freixo, na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. A Marielle, na época, era assessora do Freixo, né? A investigação da Polícia Federal aponta que o crime começou a ser planejado em 2017 e que a preparação aumentou no segundo semestre do mesmo ano. Bom, essa primeira turma é composta por Alexandre de Moraes, relator do caso, Flávio Dino, Cristiano Zanin, Carmen Lúcia. O colegiado normalmente tem 5 integrantes, mas está com uma vaga em aberta depois da aposentadoria do Barroso. E são necessários 3 votos para formar maioria, seja para condenação ou absolvição. Em caso de condenação, haverá uma segunda rodada de votação para a fixação das penas. É muito importante, né, José? Eu estava falando sobre o símbolo, o marco histórico no nosso país. E é muito triste que a gente vê o nome da Marielle ser usado ainda para um discurso de ódio, né? Apesar de ela ter sido vítima, apesar do estado do Rio de Janeiro, da cidade do Rio de Janeiro, ter sido vítima também dessa história, como o Brasil como um todo, né? Sem nenhuma dúvida. É preciso considerar, Fabiola, que junto com a Marielle Franco morreram os votos que a enviaram para a Câmara de Vereadores do Rio de Janeiro. E quando uma representante da sociedade é passada nas armas dessa maneira, desce junto com ela à cova um pedaço do sistema democrático, né? Então, daí a importância, a relevância desse julgamento de hoje, e é preciso desqualificar as pessoas que não conseguem qualificar um momento tão importante para um país que se pretende democrático, né? Estamos falando de um crime, Fabio, já havia a condenação de 2 ex-PMs que viraram milicianos, né? O Rony Lessa e o Elcio Queiroz. Esse julgamento que condenou essa dupla já tinha, de certa maneira, lavado a alma do Brasil, né, ou do pedaço consciente do Brasil. Mas faltava enxaguar, né? Então, houve lá um júri popular que condenou esses executores do crime, mas faltava, e ainda falta, o julgamento, o veredito dos mandantes, né, que está agora a cargo do Supremo. E é muito relevante realçar, Fabio, eu não me canso de dizer isso, porque chama muita atenção nesse caso, que o crime tem um sujeito oculto, e esse sujeito oculto é o Estado. O Estado é o maior culpado na execução da Marielle. E esse mesmo Estado vinha se fingindo de morto. Então fingia que nada tinha acontecido, até que tomou posse lá o novo governo, Lula. O Flávio Dino, o ministro da Justiça, resolveu mexer neste assunto que estava natimorto e aí colocou a Polícia Federal para investigar. Mas verificou-se que há nessa quadrilha que tramou e executou a eliminação da Marielle 2 tipos de bandidos. Há a quadrilha da viatura policial, e há o bando do carro oficial. Da quadrilha das viaturas saíram os ex-PMs que executaram o crime. E a Marielle foi morta, muito curioso também esse detalhe, poucos dias depois da intervenção federal do Michel Temer no Rio de Janeiro, na segurança pública do Rio de Janeiro. E hoje sabe-se que
esse assassinato foi planejado e acobertado pelo chefe da polícia, escolhido pelo Exército, o Braga Neto, que hoje está condenado aí por tramar o golpe no Brasil. Ele chefiava a intervenção na segurança pública do Rio e ele escolheu, como representante do Exército nessa intervenção, o delegado que chefiava a Polícia Civil no Rio de Janeiro. Depois se verificou que participou também dessa trama junto com os irmãos Brazão, o deputado e o conselheiro do Tribunal de Contas. Também esse delegado participou da tramóia que levou à morte da Marielle. Então é muito interessante, porque você tem o Estado de um lado, na execução, todo ou é Polícia Civil ou ex-PM, e do outro lado a turma do carro oficial, então deputado federal, conselheiro do Tribunal de Contas, mesmo esse chefão da Polícia Civil no Rio de Janeiro, né? Então, agora nós vamos ter um desfecho. Então, é o Estado punindo o Estado, é o Estado deixando ou suprindo uma lacuna que era a sua própria omissão, né? E a investigação foi um passeio, Fabiola, pelos submundos da milícia e da polícia no Rio de Janeiro. São duas corporações, a policial e a criminosa miliciana, que se encontram de forma muito estonteante no Rio de Janeiro, né? E aqui, na origem, está uma articulação para grilagem de terras e, segundo a apuração da Polícia Federal, a Marielle se contrapôs a esse esquema, que era conduzido pelos irmãos Brazão, e foi executada por conta disso, né? Então, nós vimos agora o que está acontecendo, estamos vendo, aliás, o que está acontecendo no México, né? Quando o crime organizado se infiltra no Estado, dá no que está dando no México. Quando você tenta se confrontar com o crime reage, e reage de forma violenta. No Brasil, temos assistido a diferentes exemplos do mesmo tipo de fenômeno, a infiltração do crime organizado no Estado. E aqui, no caso da Marielle, estamos vendo a infiltração do crime nas polícias, na Câmara dos Deputados, num Tribunal de Contas de um Estado relevante como o Rio de Janeiro, e é incontornável que o Estado, o mesmo Estado que se corrompeu, dê a resposta. Essa relevância do julgamento que ocorre hoje no Supremo, Fabiola. É importante dizer que todos os réus, a gente que já falou aqui em algum momento, mas é importante reforçar isso, todos os réus estão presos preventivamente, né, e negam as acusações, afirmam não conhecer Rony Lessa, e isso que está sendo analisado. Nesse momento, Alexandre de Moraes, o relator do caso, está fazendo a leitura do relatório dele. Vamos ouvir um trechinho? Com Marielle Francisco da Silva, ou com o PSOL que justificasse o crime. Argumenta que a narrativa da acusação sobre divergências fundiárias é fantasiosa, uma vez que as leis citadas foram iniciativas do próprio Poder Executivo e atendiam a demandas históricas de moradores de Jacarepaguá, não havendo provas de que a atuação da vereadora tenha de fato obstruído interesses econômicos da família. Aponta a defesa que testemunhas, incluindo políticos de oposição, reforçaram que a relação entre os Brazão e parlamentares do PSOL, como Marcelo Freixo, essas relações eram marcadas por cordialidade e diálogo político, e não por animosidade violenta. No que tange às acusações de grilagem, o réu afirma que as aquisições imobiliárias mencionadas pela Procuradoria-Geral da República foram realizadas de forma lícita e transparente. A defesa apresentou documentação provando, segundo ela, que os terrenos foram objeto de ações de usucapião movidas por possuidores legítimos e que a empresa Superplan adquiriu frações dessas áreas de forma regular, com escrituras lavradas após decisões judiciais transitadas em julgado. Além disso, destacou que a valorização alegada pela acusação é irreal, dado que os terrenos se localizam em áreas desvalorizadas e cercadas por comunidades, dizendo que isso afasta o dolo de lucro exorbitante por meio de loteamentos clandestinos. Por fim, a defesa contesta veementemente a validação da colaboração premiada de Rony Lessa. A defesa
de Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior apresentou as suas alegações finais, também preliminarmente suscitando a incompetência do Supremo Tribunal Federal, solicitando o desmembramento do feito no tocante a Rivaldo Barbosa de Araújo Júnior, considerado que não é detentor de fundo de prerrogativa de função. A gente está ouvindo nesse momento o ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, ele trazendo o ponto de vista e a defesa, né, dos acusados nesse momento, e é o rito do julgamento, claro, ele colocando ali as acusações feitas pela Procuradoria-Geral da República e o ponto de vista, né, a defesa dos acusados. Bom, é claro que a gente tem o nosso jurista para nos ajudar a entender esse julgamento, a importância histórica desse julgamento. O nosso queridíssimo Walter Mairovitch já na área, gente que acompanha esse caso há 8 anos, né, Mairovitch? Será que agora sai o resultado? Teremos uma resposta? Quem mandou matar Marielle? Bom dia para você. Bom dia, Fabíola. Bom dia, Josias. Agora sai. Não tenho dúvida a respeito disso. É o passo final. Nós vamos ter hoje, já estamos tendo a leitura do relatório, depois o Ministério Público, pela Procuradoria, fará aí a defesa da acusação, depois falará a assistente técnica de outra vítima que está viva, e aí a defesa, em síntese, numa previsão assim, 3 sessões, hoje temos duas coladas, né? Até amanhã isso estará julgado. Ô Mairovitch, esse caso da Marielle, né? Por que ele demorou tanto a ser julgado, né? Porque as pessoas falam, nossa, foram muitos anos, né? O que ficou no meio do caminho? Como é que teve o envolvimento político no meio jurídico? Como é que você analisa esse caso? Eu acho que o principal, Fabíola, o foco é que isso tramitava pelo Foro do Rio de Janeiro, com todas as influências da polícia, da Assembleia Legislativa e até do Tribunal de Contas, que tem lá um brasão que é conselheiro. De repente, isso conseguiu ir para Brasília, uma vez que o deputado federal acabou sendo denunciado em junho de 2024. Aí as coisas entraram no eixo sem dúvida alguma, porque ao tempo do Rio de Janeiro, então eram testemunhas com contradições, de repente um documento, outro, novas histórias, isso não acabava nunca. E eis que aparece uma delação fundamental por parte daquele Rony Lessa, que tinha lá o escritório de execuções, tá? Ele era um matador profissional e a coisa começa a andar, mas com um trabalho assim importante, porque o Ministério da Justiça também entrou em cena, no sentido de... Porque isso não podia continuar lá pelo Rio de Janeiro, porque isso não acabava mais. Quem começou a falar neste momento é o ministro Flávio Dino. Flávio Dino, quando se tornou ministro da Justiça do governo Lula, ele prometeu elucidar esse caso e agora ele está no Supremo Tribunal Federal. Vamos ouvi-lo um pouquinho. Em seguida, vamos ainda da parte da manhã ouvir os assistentes de acusação. Passo a palavra ao excelentíssimo Dr. Idemburgo Chateaubriand Pereira Diniz Filho, que representa a Procuradoria-Geral da República. Ele estava só passando aí a palavra, né? Ele que está presidindo a sessão, o ministro Flávio Dino, mas trouxe só essa lembrança, né? Porque quando o governo Lula assumiu, né? Uma das promessas do próprio presidente Lula era esclarecer esse caso, que é um pouco do que o Mairovitch estava falando, de colocar a Polícia Federal, o encaminhamento dessa investigação. Quem vai chegando aqui no nosso All News hoje vai nos ajudar também a trazer as análises políticas é o professor Beto Vasques, que já está conosco aqui ao vivo, cientista político. Olá, professor, seja bem-vindo. Faz tempo que a gente não se fala por aqui. Olá, Fabíola. Bom dia a bom você, dia. Josias, Mairovitch. Um prazer estar com vocês. Bom dia para a audiência
semana primeira de Ano Novo, finalmente, pós-carnaval, começando cheia, né? E com esse julgamento que é histórico, né? E ao mesmo tempo muito importante para esclarecer esse crime, mas que também, de certa maneira, né, professor, mesmo esse julgamento, ele não vai, vamos dizer assim, eliminar esse discurso de ódio que existe, inclusive, contra a Marielle, o que acaba sendo muito surpreendente isso acontecer no nosso país, né? Pois é, Fabiola, a Marielle eu acho que é um símbolo de um Brasil que teima, né, o processo, esse ódio em volta da Marielle, de um Brasil que não quer morrer, um Brasil do ódio, do xenofobismo, do racismo, do preconceito, da violência, porque a Marielle incomodou esse Brasil do atraso, uma mulher preta, periférica, não heteronormativa, da comunidade, que acredita que pode ir para a universidade, fazer mestrado, tem a ousadia de querer virar política e a audácia e petulância de investigar milícia e as bandas podres da extrema-direita política na Câmara dos Vereadores, na Assembleia do Rio de Janeiro. Ela foi longe demais para essa turma, que falou, quem é essa? Né? Quem é essa menina? Quem essa moça acredita que ela é? Isso para ser sutil, porque a gente sabe como essa turma se referia a ela. Então, a Marielle era literalmente o centro do alvo desse Brasil do atraso, desse Brasil que acredita na violência, no privilégio, na truculência, na sacanagem, no jeitinho, no esquema. A Marielle era digamos assim, um espantalho para essa turma, né? É o medo, porque ela mexia com medo profundo de um Brasil de privilégio, e privilégio não só dos mais poderosos, como dos que mais atuam fora da lei. Então ela incomodava e incomodou muita gente, e como você bem observa, né, Fabiola, continua incomodando muita gente. As menções, a gente acompanha o debate no Instituto Democracia em Cheque, a gente faz o acompanhamento do debate público digital. Até hoje a Marielle é foco de ódio, de raiva. As mensagens em relação a ela, como se ela fosse a culpada, né? É uma espécie de Joana d'Arc da democracia brasileira. Ela continua incomodando aqueles que não querem atuar na lei, aqueles que querem privilégios, aqueles que querem externalizar todo tipo de ódio, preconceito, raiva. Então, por isso a importância, eu acho que, desse julgamento hoje. Assim como a gente viu no caso do julgamento do golpe de Estado, da tentativa de golpe de Estado, a gente não, quando a gente fala de um julgamento, a gente nunca tem que celebrar que ninguém vai ser preso, mas a gente tem que celebrar a memória, a verdade, a justiça, a reparação histórica e democrática. Então, essa é a importância desse julgamento de hoje. Não só para confortar a família da Marielle, os amigos, não só por uma questão de repartir justiça, mas, sobretudo, por isso, por uma questão de memória democrática e de construção do país que a gente quer. Quer dizer, esse julgamento é um marco para deixar claro para esses que até hoje gostam de jogar o seu ódio nas redes sociais, de que o Brasil tem certas coisas que o Brasil não vai aceitar mais, que esse tipo de posição já não pode mais ser aceita. Então, que a Marielle somos muitos, somos milhares no Brasil que hoje estão defendendo que esse julgamento aconteça dentro do Estado Democrático de Direito, né, com direito ao contraditório, a ampla defesa, mas que a justiça seja feita e, junto com ela, a gente consiga dar passos, né, democráticos e civilizatórios no país, para que esse tipo de situação de preconceito cada vez encontre menos espaço, né? Que a ignorância atrevida se desatreva, se envergonhe, volte para o seu lugar, volte para os esgotos do país, porque, infelizmente, o que a gente viu nos últimos anos é a turma que insuflava isso chegar no poder. Né, os mesmos que eram amigos e vizinhos do Rony Lessa, que é o assassino, confesso, da Marielle, dos seus amigos, das suas redes milicianas no Rio de Janeiro, dessa turma que chegou, infelizmente, inclusive ao poder e depois promoveu um golpe de Estado. Então, assim, eu acho que é importante a gente fazer esse processo de reparação
para o nosso país. Ignorância atrevida é muito bom, gosto desse termo que você utiliza, professor. Vamos ver, eu acho difícil, né, Josias? Eu não sei, você acha que o julgamento de Marielle consegue colocar um ponto final nisso, nessa fotografia que o Brasil tem hoje? Na verdade, não é nenhuma fotografia, é um filme que vem vindo, né, de um bom tempo. E o quanto alguns casos, né, eles dividem o país de um lado ou de outro. As pessoas mal sabem e mal querem se informar a respeito da história exatamente, mas já têm uma opinião formada e quebram as placas de Marielle Franco, ao mesmo tempo que colocam as placas dela em suas casas, né? Eu não vejo esse julgamento como um ponto final, não, Fabiola. Eu vejo como reticências, aqueles 3 pontinhos que aparecem no final de uma sentença, como a insinuar que isso precisa ter continuidade, né? Nós não vamos restabelecer a ordem e a sobriedade no Brasil se não conseguirmos reestatizar o combate ao crime organizado, né? É muito curioso notar a trajetória desse crime, Fabiola, porque hoje nós estamos vivendo o que se espera seja o epílogo do caso Marielle, com o julgamento e a condenação dos mandantes, né? Mas é preciso notar que lá atrás, no prefácio dessa história, já havia a suspeição em relação aos irmãos Brazão, o deputado Chiquinho, o conselheiro do Tribunal de Contas do Rio de Janeiro, Domingos. Eles são agora estrelas do epílogo, mas já frequentavam o rol dos suspeitos desde o prefácio desse crime, né? E foram blindados com o auxílio do Rivaldo Barbosa, um delegado civil, que se dizia amigo da Marielle, enquanto era remunerado, segundo a Polícia Federal, pela milícia no Rio de Janeiro. Ironicamente, a família da Marielle, escorando-se nessa confiança que o delegado Rivaldo inspirava, pegou em lanças contra a federalização das investigações, que foi sugerida desde lá atrás, março de 2018, um dia depois do crime. A Procuradora-Geral da República, da época, Raquel Dodge, já pregava a federalização. Ela foi ecoada na ocasião pelo então ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann, que morreu dias atrás, mas esse caso foi mantido no âmbito estadual. E isso foi vital para que os criminosos conseguissem embaralhar as apurações. E a coisa só mudou no aniversário de 5 anos desse crime, quando o Flávio Dino, primeiro-ministro da Justiça do 3º mandato do Lula, incluiu a Polícia Federal no jogo. Então, é muito curioso notar que os que estão agora sendo julgados como mandantes, eles já frequentavam a cena do crime como suspeitos na origem. E passamos esse tempo todo convivendo com a suspeição sem que a investigação chegasse a bom termo. E a presença no epílogo da investigação de personagens que frequentavam a cena desde o prefácio reforça 2 evidências, Fabiola. A primeira evidência é que as relações promíscuas entre criminosos e autoridades e o aparato policial produziram um câncer no Brasil. Um câncer que está consumindo as entranhas do Estado brasileiro, né? E o Estado hoje é coautor de crimes. E esse tumor, essa é a segunda evidência, esse tumor não vai ser extirpado sem que o Estado se unifique, todas as forças, e aí estamos falando de Estado federal, os estados mesmo, até os municípios precisam se envolver nessa guerra contra o crime. Então é nesse contexto, Fabíola, que eu enxergo esse julgamento tardio dos mandantes do assassinato da Marielle e do motorista, o Anderson Gomes. Eu vejo esse julgamento não como um fim, mas como o início de um processo. É preciso reestatizar o combate ao crime organizado no Brasil. Ou coloca-se ordem nessa fusarca, ou então vão ficar esses aproveitadores do senso comum, esses que se aproveitam da desordem para obter votos. Ou a gente bota a ordem na coisa, ou vamos continuar convivendo com essas pessoas que cultuam a desordem, que se associam nos subterrâneos com milícias
Isso é parte do problema do Brasil hoje. E vemos o que acontece, quando isso não é resolvido, vemos o que acontece com o exemplo que vem do México.